Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. E hoje nós vamos responder perguntas que vocês fizeram para as irmãs mais cringe da internet. Estão preparados, gente? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Vamos lá? Vamos lá. Com o meu celular a postos. Ó, vocês mandaram lá no nosso Instagram, então, que é o @derepentecringepod, que a gente posta as dicas por lá. Vale a pena seguir, gente. E a gente recebeu muitas perguntas e juntas a gente selecionou as mais interessantes. Vamos lá, vamos começar? Nana, Vamos. qual é o maior sonho de cada uma atualmente? Eu amei essa, porque eu já fico pensando no meu sonho. Tá, começa então, já Começa que tá inspirada. você, porque eu tenho um sonho que você não sabe e eu tô, muito obcecada. Nossa, sério? Tá, o meu maior sonho, eu acho que é... Nossa, é que assim, não deu tempo de eu pensar nisso. Tá, então eu vou pensar no meu sonho, então. Eu vou pensar, não, vou falar o meu sonho, então. Tá. Gente, eu tô obcecada com a ideia de morar nos Estados Unidos. Sim. Sério? Sim. Não, de tudo eu não estava esperando por essa, porque... Pergunta pra mamãe, eu tô obcecada, eu só falo nisso. Gente, eu tenho uma coisa, quando eu fico obcecada por uma coisa, desde pequena eu sou assim. Eu só falo nesse assunto, eu fico obcecada real. E eu tô obcecada. Eu quero muito morar nos Estados Unidos. Eu vou morar numa cidade chamada Charleston. Mas agora? Não, daqui a um tempo, mas eu tô me programando, gente, na South Carolina. Ah. E é lindo, lindo lá. Gente, é maravilhoso. Daí eu fico vendo as casas. E daí eu vou quando as crianças tiverem, 5 anos. Tá. Porque eu quero que eles façam escola lá, eles vão pra escola lá, daí que eles aprendam inglês lá. E eu quero viver, 1 ano ou 2 de uma American Life. Tá, então é isso. Mas... E assim, eu tô muito obcecada. Você gostou desse sonho ou não? Não, eu achei super legal, mas é que você vai ficar longe da sua família e tal, tudo bem? Não, é só 1 ano. Tá bom. Entendeu? É só 1 ano. Eu quero muito ter essa vida assim. E eu acho que essa vida americana, só a família, une muito a família. Entendeu? E acho que vai ser muito bom pras crianças. Elas podem ir a pé pra escola. Eu posso utilizar todas as técnicas daquele livro. É, isso é verdade, porque aqui não tá dando pra utilizar muito, né? Qual o nome do livro? Eu esqueci. Arte Perdida de Educar. Que é para as crianças viverem mais liberdade e tudo mais. Eu tô obcecada, Nana. O meu maior sonho hoje, eu acho que eu acho que é encontrar o equilíbrio, assim. É que eu tô numa fase, eu acabei de ter o 2º filho, então eu acho que a gente fica meio que num limbo, talvez. Sabe, assim, parece que eu não voltei a ser eu mesma. E parece que a família também tá se adaptando. Então, meu maior sonho é, todo mundo se adaptar. Sabe, não necessariamente todo mundo seja muito feliz, porque eu acho que não é, assim, algo que eu almejo. Eu acho que isso é uma coisa meio surreal, assim. Mas eu acho que... Sabe, sentir que, tudo se encaixou. Sim. E que a gente... Sabe, porque eu sinto que a minha família tá completa agora. Eu só quero ter 2 filhos. Então, eu tô muito feliz com isso. Eu acho que é muito boa essa sensação da família estar completa. Mas, ao mesmo tempo, ainda tô nessa adaptação. Então, assim, acho que o meu maior sonho é que, sabe... Tudo se encaixe bem, vai. Entendeu? E você não tem nenhum sonho assim, tá? Eu quero... Não sei, ir pro Japão. Não. Ou uma casa na praia, sei lá. Eu não tô com nenhum sonho. Eu acho que eu queria ter uma casa na fazenda, assim, legal. Ai, meu sonho também. Assim, pra ir, final de semana, sabe? Eu acho que é um sonho meu, assim. Mas é o meu também. Em proporcionar isso pros meus filhos, podia ser sabe? Dos nossos pais também, né? Podia. Podia ser do nosso pai também. Mas, sabe, uma casa, assim, legal. E as crianças irem, a gente ter esse momento, sabe? Mas, assim... raiz mesmo. Sim. Eu tava com esse sonho bem legal. Eu tava com esse sonho da casa da fazenda, lembra? Mas agora você tá com o sonho da casa dos Estados Unidos. Ai, gente, porque esse negócio da casa da fazenda eu fico tentando, mas, tá muito complicado. Então, eu acho que esse sonho da casa dos Estados Unidos... Tá mais fácil que a casa da fazenda. Tá, porque depende só de mim, entendeu? Tá, agora vamos pro nosso próxima pergunta. Como convenceu a Mariana a embarcar na ideia do pod? E por que ela aceitou? Adoro vocês. Tá, o jogo virou, não é mesmo? Porque, na verdade, eu que meio que me ofereci, não foi? Eu acho que foi. Como é que foi isso, Nana? Eu lembro. Tava na praia. Não, você não tava... A gente não tava na praia, não. Você tinha acabado de ter o Mateu. Eu lembro que a gente tava no seu apartamento. Você tinha acabado de ter o Mateu. O Mateu era bebezinho. Ai, vocês sabem que eu não lembro de nada de quando o Mateu nasceu. Então, eu acho que você tava meio... meio assim. Daí, eu lembro que você comentou... Nossa, sabe que eu tenho muita vontade de fazer um podcast? Daí, eu acho que...
Porque eu acho que a gente tava falando alguma coisa disso, assim, sobre podcast, que a gente escutava muito podcast. E você sempre falou sobre o comportamento no seu Instagram. Acho que sempre foi uma coisa muito forte sua. E daí você falou, nossa, eu queria muito ter podcast e tal. Deu, eu faço com você. Eu faço um com você. O que você acha? Sim. Daí você falou, eu acho que você falou assim, mas eu só faria com você. Se fosse pra eu fazer outra pessoa, eu só faria com você. Daí eu falei, não, tá bom. Tipo assim, você nem precisou me convencer. Não, eu zero precisei, Foi uma coisa gente. super tranquila. A única coisa que ela precisou me convencer, eu lembro, foi quando você falou que tinha que ter vídeo. Porque eu achei que ia ser só áudio. É verdade. Daí Ela você tava... falou, Nana, mas a gente vai ter que gravar mesmo. Tá? Deu, como assim? Não precisa. Eu nunca vejo. Daí você, não, tem que ter, tal. Deu, ai. Daí você meio que me convenceu nisso. E a ideia, a princípio, era fazer um podcast mais sobre maternidade. Porque o que acontecia? Aí eu tinha acabado de ter um bebê, né? A Nana também. O Máximo é só 6 meses mais velho que o Mateu. E a gente, tipo, lia muito livro, conversava muita coisa. E eu via que era conversas que as pessoas não estavam tendo. E a gente lê muito, né? Pesquisa muito. E era muita coisa interessante que a gente queria dividir. E às vezes no Instagram... Aqui, né, o nosso podcast tem 40 minutos e vocês ainda acham pouco. Vocês ainda estão pedindo mais. E no Instagram, assim, né, você fala mais de 1 minuto ali, todo mundo já passou seu stories, entendeu? Então, assim, eu tinha muita vontade de falar e eu queria uma plataforma pra fazer isso. E daí a Nana era perfeita, porque a gente vê as mesmas coisas. Então, muitas vezes, é muito simples pra gente pensar por exemplo, no tema do episódio. Porque às vezes a gente leu a mesma matéria. Nossa, você viu aquela matéria que saiu? Tipo, você leu? Você também leu? Vamos falar sobre isso. Então, é uma coisa assim, a gente queria conversar já sobre o assunto. Daí a gente pensou, já que a gente vai conversar mesmo sobre isso, vamos fazer um podcast. Então, daí a gente conversa com mais pessoas. Tipo isso, né? Foi isso. Agora, Nana, já que estamos falando de sonhos, se pudessem ter um dia sem marido, sem filho, sem trabalho, o que fariam? Nada, absolutamente nada. Não, tô brincando. Eu acho que eu... Nossa, eu não sei. O que você faria? Fala primeiro. Gente, eu não sei, porque pra mim é muito difícil, assim, eu ficar sem fazer nada. Nossa, não sei. Porque sem trabalho, porque daí eu tenho que ficar sem internet, entendeu? Que pra você sem trabalho é muito mais difícil. Muito mais difícil. Não, daí você só ia ficar, tipo, no Instagram e tal, sem postar, sem fazer nada. Mas é engraçado que, assim, por exemplo, na minha vida, é muito engraçado. É uma coisa que eu até tô tratando na terapia. Porque é isso que você falou. Como eu falo de comportamento, meio que tudo vira trabalho. Por exemplo, eu tô vendo uma simples fofoca no Instagram. Eu já penso, nossa, eu vou falar no De Repente Fofoqueiro, no De Repente Cringe. Mas daí eu não posso ver uma fofoca casual. Eu tenho que meio que anotar os nomes, eu tenho que voltar, eu tenho que pensar, ver como que eu vou falar isso, sabe? Tipo, eu tô vendo um filme, daí eu penso, nossa, é uma dica legal pro De Repente Cringe ou pro Instagram. Entendeu? Meio que tudo. Às vezes eu tô lendo um livro, daí eu falo, nossa, eu tenho que grifar essa parte, eu vou postar, porque as pessoas vão gostar de saber. Então, assim, parece que eu preciso, na verdade, que meu cérebro pare de funcionar um pouco. Então, eu não sei, acho que eu ia numa ilha deserta. Sabe aquele negócio aquele hotel do White Lotus, você tem que entregar o celular? Por que você não vai, tipo, tomar sol? É uma coisa que você ama fazer, não, por exemplo. Eu ia tomar sol lendo um livro. Eu amo isso. Eu ia ser muito feliz aí. Mas é que tá inverno, mas tudo bem. Eu ia tomar sol lendo um livro e fazendo uma massagem nos pés. Eu acho que eu ia ficar, assim, em casa, escutando o Taylor. Ia ficar, sei lá, daí eu ia assistir um seriado bem tonto, assim. Sei o que eu ia fazer, eu acho que é isso. Eu ia ficar tomando sol lendo um livro com uma massagem. E eu acho que eu ia dar uma volta também de carro. Tipo, eu não gosto de sair dirigindo, escutando. Sabe, sem hora pra voltar, sem ninguém me ligando, sabe assim? Nana, e agora? Você tem alguma viagem internacional marcada? Tenho. Pra onde você vai? Eu tenho uma viagem internacional com o Lipe em novembro. Pra onde você vai? Pra Itália. Groundbreaking. De novo. Italy. Groundbreaking. E pra onde você vai, Nana? Então, é que a gente não fechou ainda totalmente o roteiro ainda. Mas daí a gente vai pra Espanha também, porque o nosso voo faz escala em Madrid. Então a gente vai passar 3 dias em Madrid, que eu não conheço, nem ele. Então tô super animada pra conhecer Madrid. E depois a gente vai pra Itália. A gente não fechou ainda o roteiro da Itália, mas a gente vai pro norte da Itália. Então vamos ver ali temos que fechar esse roteiro. E eu vou fazer uma viagem sem marido, sem filhos, mas com trabalho. Tá, mas
Mas, Dá pra ter tudo. Tá valendo. Fiz uma viagem com a Mana, você tá sabendo disso? São pra Paris, né? Eu vou pra Paris com a Mana. Não, é que assim, quem me acompanha faz tempo, inclusive no YouTube, né, sabe que a Mana, Maria Tereza Golo, é uma das minhas grandes amigas. É Mana, não Nana. É, porque todo mundo acha que Acho a que Mana é a Nana. Não, nós somos pessoas diferentes. Ela não é minha irmã, ela é minha Não. amiga. Só que a gente viajava muito juntas antes de eu casar, enfim. E eu tinha feito uma promessa com ela que a gente ia viajar todos os anos juntas, mesmo depois que eu casasse e tivesse filhos. Adivinha, não cumpri essa promessa. Eu sou uma pessoa que gosta de cumprir promessas, daí eu tô me sentindo muito mal. Mas assim, tudo bem, né? Eu tive 2 filhos muito perto, era difícil eu... Ai, gente, tipo, tchau, entendeu? Marido, filhos, casa... Mas eu acho que eu tô precisando nesse momento. Então a gente conversou e eu tô com muita saudade dela. E daí a gente conversou e a gente vai ficar uma semana. Daí a gente ficou pensando, primeiro a gente pensou em ir pra Nova York. Só que, gente, o dólar tá muito caro. Uhum, e mesmo assim, você tá pensando em morar lá. Tá, Nanda. É que agora o dólar tá muito caro, daqui 5 anos tudo vai mudar. Uhum. Mas posso falar, eu fui pra Nova York ano passado e eu me decepcionei. Até eu falei... É você que falou pra eu não ir. Eu falei pra você, né? Eu falei, ai, Luli, não vai. Eu não sei, me deu um desencantamento, assim. Então, não gente... sei. Eu tô desencantada com Nova York. Daí depois que a Mariana me falou isso, eu falei, gente, eu vou ficar Não tá pagando legal, lá caríssimo. E... sabe, nem é tão legal. Daí eu falei, vamos pra Paris. Por quê? Porque eu queria um lugar que tivesse voo, assim, minha vontade era ir pra Islândia, pra um lugar mais diferente, que eu amo, que é a Carmen da Mana. Mas eu preciso de um lugar, gente, que tem voo direto, não adianta, porque assim, vai ser uma semana de viagem, eu não quero ficar mais que uma semana. Eu pensei, bom, capitais, né, capitais da Europa. Londres, já acabei de ir, nem, gente, Paris. Por quê? Eu também quero fazer umas coisas, eu já fui pra Paris com o Beto, né, na nossa lua de mel a gente foi. Só que com amiga é diferente. Sabe assim, eu quero entrar numas lojinhas, sabe? Fazer uns achados. Não, eu tô morrendo. Não, tanto que ano que vem eu tô já com outra viagem internacional. Não comprei a passagem ainda, mas está marcada no papel. Que eu vou visitar uma amiga minha que mora em Paris. Então, tô porque assim, animada. é muito uma viagem de garotas legal. Eu acho que Paris é... E todo mundo fala é a cidade do amor, mas assim... eu acho que é a cidade da amizade. Tipo... eu acho que esse nome deveria ser trocado. Não é a cidade do amor. Eu também já fui com o Lipe, mas assim... Ai, eu não gente, acho que é... O Beto não gosta muito de Paris, ele fica falando mal dos o Lipe também franceses, fica daí me falando dá mau mal. humor, eu não quero falar mal de ninguém, entendeu? E daí eu quero ir com ela, coisas que assim, eu nunca consigo fazer com o Beto. Sabe assim, ir numas lojinhas, ficar procurando coisas assim pra casa, nos antiquários. Eu tô sonhando com isso. E daí, olha que legal, a gente vai ter uma experiência super White Lotus, porque a gente vai ficar hospedada 3 dias num hotel, Four Seasons, nas montanhas, nos Alpes franceses. E basicamente é tipo assim, um hotel no meio dos Alpes com spa. Sabia que eu tô com... aliás, eu tô com um pressentimento que a próxima temporada de White Lotus vai ser tipo na neve? Vai ser nesse hotel com certeza, então. Porque não é possível, porque assim, tá sempre essa vibe praia, né? Porque é sempre verão. Mas e se for num ski resort? Esse entendeu? hotel que eu vou é muito vibe ski. Só que daí eles abrem no verão também com essa proposta wellness. Tipo, tem aula de yoga, Nossa, amei. spa, tudo no meio dos Alpes lá, é perto da Suíça. Tanto que a gente vai pra Geneve e em Geneve a gente pega um carro. Mas são 3 dias assim. Eu tô muito animada. Nossa, super legal. Que daí foi muito destino, porque assim, eu já tinha fechado a passagem, daí o Forces entrou em contato comigo. E eu perguntei, Beto, você gostaria de ir nesse hotel? Dele, ai não, quero só ir na neve. Que é esquiado. Eu falei, então tá, eu não quero ir na neve. Então eu quero ir no sol no verão, então daí a gente vai. Tá bom. Vai ser muito legal, acho que eu vou voltar descansadíssima, né? Não é possível. Nossa, não é possível. Tá, agora pensa uma coisa, Nana. Se vocês não estivessem casadas e com filhos, como imaginam que seriam suas vidas hoje? Nossa, fala você. Eu estaria nesse hotel aí. Porque você ia estar trabalhando como influencer e viajando um monte, eu acho, você. Nossa, eu acho que eu ia estar viajando um monte. Né? Eu acho que eu ia estar numa Ivy League fazendo um doutorado. Tô brincando. Não, eu acho que eu estaria... Eu não sei, eu acho que eu estaria, talvez, não sei, na Itália. Acho que morando lá. Eu acho que eu ia estar morando fora, Eu acho que eu ia estar sabia? morando fora. Eu acho que eu não ia estar morando aqui em Londrina.
Será, Nana? Não. Você não ia estar trabalhando com o Não, papai? eu acho que eu ia estar trabalhando, mas eu não ia estar trabalhando aqui, eu acho. Acho que eu ia estar trabalhando fora. Eu ia estar trabalhando com a mesma coisa que eu trabalho, mas eu acho… Porque assim, eu tô com muita vontade, por exemplo, eu tô com esse sonho de morar nos Estados Unidos. E óbvio que quando eu tenho família, eu tô, tipo, esse sonho eu tô pensando… Daqui 5 anos, inclusive tô pensando em abrir um TikTok em inglês. Nossa. Eu tô, tipo, focada no meu sonho. Ué, eu acho super legal. Só que assim, Vou se eu lá te tivesse… visitar, tô amando. Se tivesse um sonho… Quando eu era solteira e tinha sonhos, meus sonhos era rapidinho, assim, que eu já ia, entendeu? Mas eu acho que eu ia ter o sonho de viver na Europa. Porque daí eu acho que os Estados Unidos é muito uma coisa com filhos. Eu acho que a Europa é um lugar… Tipo, se eu estivesse solteira, eu ia pra Europa, fato. Eu sempre preferi a Europa. E assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Eu acho que eu teria feito direito. Tipo assim, eu, né… Teria feito direito, eu acho que eu ia estar trabalhando, mas eu não acho que eu ia estar trabalhando com o papai, eu não acho que eu ia estar aqui. Eu acho que eu ia estar em outro país. Tipo, ia fazer uma pós, uma coisa em outro país e já ia ficar, entendeu? Tá. Não sei se eu ficaria aqui. Ô, Nana, eu tenho uma pergunta pra você que não está aqui, mas eu fiquei pensando, porque eu fiquei pensando isso esses dias. Tipo, como você acha que seria a sua vida? Que você faria se você fosse… Assim, se sua família fosse muito rica, mas tipo, bilionária, tá? É bilhão. Você sabe que, tipo, não tem como você passar dificuldades em nenhum âmbito. Tipo, você é muito rica, é bilionária mesmo. E você, obviamente, você não precisa trabalhar. Você é uma Nepo Baby. Tá, eu sou uma Nepo Baby. Você, tipo, não precisa mega trabalhar. Ah, mas eu ia trabalhar. Tá, mas o que você ia fazer? Já pensou? Ué, eu ia ser advogada da família, da parte jurídica. Nossa, não, mas que trabalho. Você imagina dessas famílias. Será que não ia dar problema isso? Não, porque não. Ia ter uma equipe. Você acha que ia ser só eu? Eu ia só supervisionar, entendeu? Ah, mas você ia ficar mega trabalhando? Não, mega. Não, mas eu ia trabalhar, gente. Desculpa, eu não quero ser uma Nepo Baby que não trabalha. Eu não consigo. Você conseguiria? Não, eu sou a maior workaholic. Mas o que eu fiquei pensando sobre mim? Eu acho… Gente, tá aí uma pessoa que… Posso falar? Eu… Seria uma ótima Nepo Baby. Porque eu ia ser péssima. Não, eu seria ótima, por quê? Porque eu seria muito inteligente. Eu ia fazer todos os cursos do mundo. Tipo assim, cursos de coisas que eu acho interessante. Ah, não, eu ia fazer também, por exemplo. Eu sempre quis fazer um curso de História da Arte. Você lembra que a gente ficava tirando sarro? Com o papai, que a gente queria fazer? O papai nunca deixou, gente. E o papai nunca deixou, óbvio. Mas assim, eu ia pra Itália, tipo, vou fazer um curso de História da Arte mês que vem. Daí do nada… Assim, eu ia supervisionar online essa parte jurídica, gente, daí, eu ia entendeu? ser uma pessoa tão interessante que eu ia ser aquela bilionária legal. E eu ia estudar tantas línguas. Tantas? Porque, eu ia, assim, tipo, pro Japão estudar japonês. Não, eu ia estudar japonês, porque eu sou obcecada em… Você sabe, eu tenho super facilidade com línguas. Então, eu ia pegar isso, porque assim, infelizmente, hoje… Que horas que eu vou fazer uma aula de alguma língua diferente, entendeu? Sim. Então, eu já ia, tipo, aprender alemão. Sempre quis, sabe? Então, eu ia… sempre quis. Assim, eu ia fazer todos os cursos do mundo, tipo, História da Arte. De repente, eu quero… Só que nada de online, eu ia em loco Eu ia fazer. no lugar, de coisa online. Não, coisa online é nossa, que a gente não pode ficar, tipo, pagando tipo, dinheiro. alugar um apartamento lá em Firenze, entendeu? Partiu. Sabe? Gente, eu ia ser muito inteligente. Eu fiquei pensando isso esses dias, que um dia inteiro pensando sobre isso. Ia ser, tipo, muito interessante, sabe? Daí eu ia conversar com as pessoas muito interessantes de cada lugar. E eu ia continuar aí. Ia fazer umas amizades. No Instagram. Gente, meu Instagram pode você falar. Ia bombar. Eu acho que meu Instagram… E eu acho que eu ia supervisionar essa parte jurídica, mas daí isso me dá a liberdade de fazer esses cursos. Gente, esse jurídico ia por água abaixo. Posso falar? Não, e daí eu ia mostrar no meu Instagram, que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Mas eu ia focar nisso, porque isso, tipo, não dá muito dinheiro. O que dá mais dinheiro é moda. Tipo, desfile, Fashion Week. Eu nunca ia pisar lá. Nem que, tipo, você é bilionária, você vai na primeira fila mas lá. eu ia. Eu ia querer ir, sim. Eu não tô afim, eu sabe? Ia querer, sim. Só que low profile, né? Porque eu não tenho nem Instagram aberto. Mas eu ia, sim. Eu não sei se eu ia de vez em quando. Eu não tô afim desse povo da moda, tipo… Não, eu ia, mas é que eu não sou da moda. Eu só vou como uma espectadora do desfile. Eu quero ver, tipo, realmente interessada. Eu não tô ali pra ficar tirando foto, entendeu? Entendi. E assim, eu nunca mais ia fazer público com ninguém que mandou aprovar stories antes. Tipo, mandou aprovar stories. Porque eu ia continuar querendo trabalhar de alguma forma, pra não ser totalmente Nepo Baby. Sim. Então eu ia, tipo… Nossa, ia ser caríssimo meu publi. Ia fazer poucos e bons, tipo assim… Pouquíssimos e bons. E… Assim, tem que aprovar stories, pode ser Chanel, que eu não vou fazer.
Tá bom. Tá, vamos lá. Quem cada uma de vocês mais amaria entrevistar no pod? Sem ser Taylor Swift. Tá, eu acho que eu já falei aqui, eu ia amar entrevistar a Emily Oster, autora. Ai, eu amo ela. Ela é demais. Nossa, eu ia amar muito entrevistar ela. Muito, Como muito que é o nome mesmo. do livro dela em português? É... Guia para Mães Bem Guia Informadas. para Mães Bem Informadas. Leiam, gente. Todo mundo que tá grávida, pelo amor de Deus. Deveria ser, tipo, mandatório. Ela fala muito livro. sobre maternidade, mas de uma perspectiva focada em números, em fatos, em Ela não é uma achismos. economista. Então, assim, ela analisa todos os dados sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, bebida alcoólica na gravidez. Por que não pode? Quais são os estudos em relação a isso? Daí ela fala ali, e é muito libertadora, assim, algumas coisas que ela fala. Porque tem coisas que realmente falam que você não pode fazer na gravidez, mas você não entende por quê, ninguém sabe explicar por quê. E não tem, na verdade, nenhuma evidência científica que aponta que, se você fizer isso, vai fazer muito mal. Enfim. Então, é muito legal, assim, o trabalho dela, amo. Eu entrevistaria a minha outra musa, Laurie Santos, que ela é professora de Yale. Ela é maravilhosa. Ela é psicóloga, né? Ela é professora de Yale e ela dá aquele curso que eu, inclusive, fiz. Inclusive, foi pauta de vários... Inclusive, se a gente fosse bilionária, eu iria lá fazer esse curso. Fala. Nossa, eu ia fazer. E eu gostaria dela ser a minha, tipo, sei lá, tutora no curso. Eu não sei. Eu queria que ela própria... Ela não poderia ser minha psicóloga. Nossa, sabe com quem que eu ia fazer terapia de casal? Com a Esther Perel. Nossa, eu queria entrevistar essa Esther Perel também. Eu também. Nossa, eu tô muito querendo ser bilionária. Imagina pegar essa Esther Perel. Ela vem aqui, tipo, tive problema com meu marido. passando Alô, mal. Esther, por favor, vem aqui de Não, jatinho. a Esther é outra também que eu gostaria de entrevistar. Posso falar? Ela me dá um pouco de medo, então eu tenho um pouco de medo de entrevistar ela. Eu não tenho. Mas... Não tenho medo. Quero ver. Gente, é muito legal ser bilionária. Pelo amor de Deus, Nossa, eu tô é muito imaginando legal. tudo. Daí a Laurie Santos ia me dar aula de psicologia da felicidade. E ela tem um podcast que eu sempre indico, que é o The Happiness Lab. E você não sabe. Ela lançou agora um curso da felicidade para pais. O quê? Eu vou fazer agora. Eu também. Infelizmente, online, eu vou ter que fazer, mas enfim. Ai, gente, eu tô chateada com essa menina. A gente vai ter que fazer online, infelizmente. Mas assim... É para pais. Porque saiu no ano passado, né? Até saiu uma matéria no New York Times, tal, que os pais estão acabados. A gente até falou sobre isso, porque as mães estão acabadas. Passado. Uhum. E realmente foi considerada essa declínio mental dos pais, foi considerado um caso de saúde pública nos Estados Unidos. Porque eles entendem, né, que, tipo, os pais não estão bem, os filhos também não estão bem. E realmente reflete muito, a gente até falou isso no episódio. E ela, por isso que ela lançou esse curso da felicidade para pais, pensando nisso. E o curso é de graça, dá pra você nem precisa ser um bilionário pra participar. E dá pra ver pelo Coursera. É o site. Aí você coloca coloca lá, curso Laurie Santos. Vai dar certo, gente. Nossa, já quero fazer. Tá. Vamos ver. Agora a gente vai falar sobre temperamentos. As pessoas querem muito que a gente faça um podcast sobre temperamentos. Mas daí eu acho que a gente precisa ter alguém que realmente entende do assunto, expert do assunto aqui. Porque eu só e você falando vai ser um monte de achismo, Um monte entendeu? de achismo, que a gente só vê pelo Instagram. Então... Mas assim, qual é o temperamento de vocês e das crianças? Já tá conseguindo ver da Beni? Não. Não. Não sei. Não tenho ideia da Beni. Ela é muito pequena, Lu. Ela tem 2 meses. Falam que até, tipo, os 2 anos, né? É difícil. Só que o Máximo eu sempre soube que ele é sanguíneo. Tá, você é o quê? Eu acho que eu sou melancólica. Eu acho também. Mas eu tenho algumas coisas de colérica. Eu tenho algumas coisas. Então, assim, porque eles falam que você não é só um temperamento, né? Você tem, assim, sempre tem um que se destaca mais em você, mas na verdade você tem um pouco de cada um. Então eu acho que o meu é melancólico, mas eu tenho bastante colérico também. Eu não sou totalmente fria. Eu não acho. Então, todo mundo, inclusive as nossas seguidoras, ficam brigando aqui sobre qual temperamento eu sou. É uma grande... Então, eu acho que você é colérica. É uma grande interrogação, mas eu acho que eu sou colérica. Por quê? Percebendo na infância como eu era. E eu era zero sanguínea na infância. Não, você sempre foi muito focada. Entendeu? Você sempre teve bastante... Muito foco. Muito foco. Então, eu acho que eu sou colérica. Só que eu acho que eu fui aprendendo a ser mais
Sanguínea? Não sei. Eu também acho que eu sou sanguínea. Daí eu acho que eu sou uma colérica também, que daí eu não tenho essas coisas de raiva, assim. Mas às vezes, você lembra quando eu era adolescente que eu tinha? Eu brigava muito. Você brigava Gente, eu já muito. acertei uma cadeira na Nana. Você lembra disso? Lembro. Mas eu também já briguei com você. Fisicamente. É. Então, acho que a gente era coléricas, mas eu acho que assim, a gente tá melhorando. Talvez é isso. É, por isso que eu acho que eu tenho bastante, mas eu tenho bastante melancólica também, porque eu sou muito introspectiva, eu fico muito, assim, se eu tô num ambiente com muita gente, eu me sinto muito pesada depois, eu fico com muito, tipo, me dá até dor de cabeça, assim, eu sou uma pessoa que precisa de um tempo sozinha, eu tenho muitas características melancólico, sabe? Eu guardo muito pra mim as emoções, isso eu guardo muito. Então, por isso que eu acho assim, eu tenho um colérico um pouco explosivo e essa coisa, eu também sou muito focada, mas eu acho que você é muito colérica, eu acho. Sempre achei. E os seus filhos? Ah, o Matheus melancólico, Óbvio. gente, com certeza. Por isso que eu entendo ele. É. Eu super entendo ele. Nossa, pra mim é difícil, porque ele é bem melancólico. E a Serena, desde que ela nasceu, eu já falei que ela era colérica. Aham, Serena é colérica pura. E eu percebi assim, ela fazendo tummy time, eu já percebi que ela era colérica. Porque ela era muito obstinada, tipo, eu colocava um bichinho, ela tipo assim, ela, sabe, ela nem conseguia direito ficar no tummy time, mas ela queria pegar lá. Eu falava, gente, essa menina é colérica. E não dá outra, né, gente? Ela é demais até. É. Muito mais que eu era, eu acho. Nossa, ela é muito mesmo. Ela é muito. Ela tem tipo excesso de raiva, tadinha. Aham. Então, a Beni eu não sei, mas o Máximo é sanguíneo. Nossa, assim, o mais sanguíneo da vida. Ele é inteiramente sanguíneo. É. Assim, não tem nada. Você sabia Não que tem os nenhuma psicólogos dúvida. mesmo falam que agora não pode mais usar isso, né? Não tem comprovação científica. Não, eu sei que não tem comprovação Agora, o negócio científica, tal de mas Big- é super legal. É legal, gente. Agora é um tal de teste que chama Big Five. Mas não é tão legal igual esse. Não, eu já fiz já, mas não é. Esse é mais legal. Gente, agora vamos falar um pouquinho mais de maternidade. Desde todos os desafios da maternidade, qual é o maior deles, na opinião de vocês? Desafios. Qual? Educar. Mais difícil. O maior desafio. Eu sinto uma pressão muito grande nisso. Eu acho que… até é um assunto da minha terapia. Porque eu sempre acho que assim, se eu faço alguma coisa… Meu Deus, tô estragando meu filho, né? Porque a Beni ainda é muito pequena. Então ainda não chegou nessa fase de educar. Eu acho que é tipo sobrevivência, ela ainda, né? Mas o Máximo tá muito na fase de educar. E eu acho que é tudo muito assim… Eu acho que eu lido com a educação de uma forma muito, assim… Preto e branco? muito preta e branca, entendeu? Então, assim, nossa, se eu fizer alguma coisa… Ai, meu Deus, acabou pra sempre. Tipo assim, sabe? Então, eu levo muito a sério isso. Pra mim é muito difícil. E eu sou muito nerd com educação. Assim, eu não consigo levar com leveza, entendeu? Eu acho que educar, óbvio que é um desafio. Mas a minha maior dificuldade é coisa que não tá no meu controle, entendeu? Por exemplo, educar do jeito que eu educo está no meu controle. Assim, se meu filho vai… Se ele vai… Ele tá um pouco fora de meu controle. Mas eu não me sinto… Não acho que essa é a minha maior dificuldade. Porque, assim, tá no meu controle eu educar, entendeu? O que… Minha maior dificuldade é lidar com coisas que eu não consigo controlar. Tipo, as crianças ficarem doentes. Pra mim é muito difícil. Nossa, eu não… Assim, óbvio que pra mim é muito chato. Mas eu lido super bem com doença. Tipo, eu sou bem agilizada, assim. Já levo no médico, já vai… Tudo certo. Assim, não é que eu lido mal, assim, eu sou zero hipocondríaca. Tipo, eu não fico com medo. Você sabe como eu sou? Eu até sou bem leve demais. Tipo, eu não ligo. Assim, eu não sou uma pessoa que, tá doente, nossa, vai morrer. Não é nada disso. Mas eu acho muito assim, sabe? Uma coisa que me desgasta emocionalmente, fisicamente. Eu fico muito exausta. E meus filhos ficam muito doentes. E daí, assim, eu nunca tô no controle disso. Eu não tenho o que eu fazer, entendeu? Não. Tipo, educar. Se eu errei, se foi minha culpa, entendeu? Tipo, se eu não eduquei do jeito certo. Beleza, mas a culpa é minha. Agora, essas coisas que fogem do meu controle, que eu tenho muita dificuldade. Muita. É horrível pra mim. Entendi. Acho que é por isso que eu tô tão acabada essa semana. É. Tá, Nana, agora vamos mudar. O que você acha da Meghan Markle? Ela tá educando bem o Art? E a Lilibet? Não sei, porque eles são tão private que eu não sei. Né? Tão private assim, né? Até um certo ponto. Porque ela acabou de fazer uma série sobre culinária. E aí, você assistiu? Ai, não, eu achei um episódio. Eu achei muito ruim. Achei muito ruim. Por quê? Forçado. Forçado. O que eu acho
da Meghan. Ela quer muito agradar e a opinião pública tem uma ideia, tá com uma ideia ruim dela, né? Então eu acho que tudo que ela faz é muito calculado. Só que hoje em dia as pessoas percebem mesmo na TV, entendeu? E eu acho assim, ela fez né, esse programa dela era de cozinhar e tudo mais. E eu achei que ela cozinha mal. Dá pra perceber que ela não sabe cozinhar. Por exemplo, eu também não sei. Só que daí eu acho que dá pra perceber, tipo, o jeito que ela corta as coisas, o jeito que ela pega. Dá pra perceber quando a pessoa sabe o que ela tá fazendo e mais ou menos não sabe. Tá, tipo… E tudo bem, eu também dou dica de culinária, faço vídeo, eu também não sei direito. Mas eu acho que você tem que, sabe assim, falar, gente, nossa, eu tô aprendendo também. Tipo, ser mais sincera. Ela se posicionou como, nossa, uma expert de receber pessoas e cozinhar, sendo que dá pra perceber que ela não é. Eu achei que ela não é, entendeu? Ela e dá pra perceber. Não é a Martha Stewart. Não. Tipo, a Martha Stewart é uma natural. Entendeu? E eu acho que tudo bem não ser. Só que eu acho que tem que, sabe assim, rir mais de si mesma. Eu acho que ela se leva muito a sério, entendeu? Eu tenho um bode da Meghan, pronto, falei. Eu tenho muito bode dela e do marido. Não acho família real. Ai, eles devem ser super legais. Não, zero fofos, tá? Assisti The Crown, sou obcecada. É tudo verdade. Não, mas é sério, eu não acho que eles são santos, não. Ninguém é santo ali. Mas eu acho que a forma que eles fizeram tudo foi péssima. Eu achei péssimo o Harry ter brigado com o irmão, sabe? Agora falar que ele quer fazer as pazes. Você viu que ele falou agora, né? Que ele quer fazer as pazes. Tipo assim, cada hora é uma coisa. Daí ele quer tirar o sobrenome, mas não quer. Daí tirou a segurança deles e eles falaram mal. Assim, eu acho que… eu tenho muito bode dos dois. Eu acho que muito hipocrisia. bode. Sabe? Eu acho que ela poderia ter sido tão legal. Quando sabe? ela casou, eu fiquei super feliz. Super feliz. Eu achei super legal ele casar com uma atriz americana. E ela era divorciada, mais velha que ele. Eu achei o máximo. super legal, sabe? Mas assim, eu acho que foi, assim, péssimo. Tipo assim, a Kate é mais… relatable, como fala isso? É mais… Tipo, ela parece mais gente como a gente do que a Meghan. Entendeu? Sim, é verdade. Eu acho que a Kate parece mais. E de uma forma natural. Entendeu? Essa coisa que ela repete roupa, usa Zara, mas eu não acho que parece uma coisa forçada com ela. E olha que ela vai ser assim, ela é a futura rainha da Inglaterra, entendeu? E você se relacionar mais com ela do que com a Meghan, que é uma atriz americana. Sabe, você poderia, né? Ela poderia ela é muito forçada. Ela é muito forçada. E daí, por exemplo, era pra ela, nesse negócio de culinária, era pra ela, tipo, cozinhar pros amigos. Só que daí não era a casa dela. Porque ela não gravou na casa ela dela. Falou que não é a casa. E os amigos tinham um que, tipo, ela acabou de conhecer. Era tipo, oi, eles se conheceram no dia. Então, por que era amigo? Não era amigo, É que ela então. não tem muito amigo, eu acho, no final das contas. Não tá legal isso, entendeu? Todo mundo gosta de uma pessoa com amigos. Tem um amigo de infância, entendeu? Não, meio estranha essa história, entendeu? Então não faz com amigos, então não faz com ninguém. É um amigo que acabou de conhecer, não tá legal, entendeu? Mas assim, a série é muito linda. Esteticamente, é tudo maravilhoso. Maravilhoso. Os looks dela achei bonitos também. Mas sabe, ela fala umas coisas nada a ver. Tipo, ai, nossa, agora meu sobrenome é Success. Você não pode me chamar de Marco. Sabe umas coisas assim? Tipo, pra quê? E nossa, e saiu esses dias na mídia. Ela, tipo, mandou uma carta para um amigo com o título de Sua Alteza Real. Ué, mas não era a história que ela não quer mais ser? Então, isso que eu acho, sabe? Tipo assim, você quer sair de lá e ser livre, beleza, até aí eu entendo. Mas daí você não quer também abdicar das coisas boas, dos benefícios que ser da família real te traz, entendeu? Então, assim, você abdica de tudo e pronto. E tchau. Mídia, tipo, eles não odeiam a mídia, sabe? Eu tenho um pouco de bode dessa celebridade. Tipo, meu, o cara é podre de rico e tal. Ai, eu não quero aparecer. Daí vai lá e muda pra Los Angeles. Assim, desculpa, eu não entendo. Não, também não. Eu não entendo, entendeu? Uma coisa é, então tá, vamos mudar pra, sei lá… Não sei, entendeu? Sei lá, Montana, não sei. Vamos para os Estados Unidos, mas vamos para um estado X aí. Charleston. Não, vou para Los Angeles, entendeu? Então, assim, eu não entendo isso muito. Desculpa, mas… Não, eu também não entendo, sabe? gente. Não vai pra Los Angeles, então, sabe? Nossa, se você ela, meu, vai pra Charleston. Exato. Nossa, que pode. Los Angeles, meu, tem terremoto lá, sabe? Tipo, não. Nossa, meu, sabe o que eu faria se eu fosse ela?
Porque, meu, eles são muito ricos. Então. Eu compraria uma fazenda na Utah. Exato. Sabe, eu quero privacy. Eu ia numa fazenda maravilhosa, mas assim, uma fazenda top, na Utah. Que diz que é o melhor estado pra crianças. E daí eu ia ficar lá nessa fazenda, tipo high-tech. Tipo, ela até pode fazer um cooking show. Eu não acho que ia ser tão… Esse cooking show nessa fazenda ia bombar. Entendeu? Eu não acho que ia ser tão fora. Porque assim, você tá fazendo um cooking show só. Entendeu? Eu acho que ia ser legal. Não ia ficar tão forçado, entendeu? Sim. Tipo, eles mudaram pra uma fazenda. Nossa, que legal, sabe? Agora não. Lá em Los Angeles, a casa nem é dela. Não sei. E ficam falando muito mal. Que querem privacidade, Mas assim… Até que ponto você quer tanta privacidade assim, entendeu? Exato. Se você tá em Los Angeles. Exato. Gente, agora a Mariana… Bom, claramente ela tem um ascendente em Leão, tá? Não sei se vocês já perceberam isso antes. Ela quis responder essa pergunta simplesmente porque o Igor falou assim: Nana, admiro muito você. E ela falou assim… Igor, obrigada. Já vamos responder essa. O que você acha sobre a autenticidade na moda hoje? Eu acho que tá faltando muita autenticidade, gente. Eu percebi isso… Tá, não foi só por causa do elogio, tá bom? Porque foi uma coisa que eu estava pensando hoje mesmo. Você mandou a foto de uma sapatilha de palha? Sim. Que você tinha comprado, da Prada. Daí você mandou uma da Chanel e falou, qual vocês preferem? Sim. E daí hoje mesmo eu tava… Não sei, eu tava vendo alguma coisa. E daí eu vi que na Gucci tem uma sapatilha igual. Agora. Tem? Gente… Daí, eu tava achando que eu tava groundbreaking com essa sapatilha. Então, daí eu tô pensando assim… Tá, legal, eu sei, gente, tendência é algo que sempre teve na moda. E sempre foi algo natural. Acho que uma marca fazer uma coisa, as outras marcas também. Porque isso é uma tendência, né? Tipo, as marcas, afinal, querem vender. E se as pessoas estão comprando isso, legal. Mas eu acho assim, até que ponto todas as marcas precisam fazer a mesma sapatilha? Só com a logo diferente. Entendeu? Então, assim… Isso que às vezes me incomoda. Sim. Sabe? Eu acho que assim, entra uma peça que fica muito em alta. Daí todas as marcas vão lá e fazem assim, exatamente igual. Então, assim, eu acho que falta, sabe? Um produto novo. Entendeu? Uma coisa nova. Que você fale, nossa, eu não encontro isso em lugar nenhum. Sabe? Só nessa marca, mas entendeu? Quando der certo esse produto, daí outras marcas vão… Então, exato. Eu acho que, assim, capitalismo é isso, entendeu? As pessoas… Claro que a marca quer vender, claro que a marca quer fazer dinheiro. A gente, inclusive, tem um episódio sobre isso, né? Que a gente falou. Mas, assim… É um pouco… Você não acha, assim? Você vai em todas as lojas, parece que é tudo igual. Sim, eu acho. Entendeu? Eu acho que é um pouco chato, tá um pouco chato isso. Eu acho que a gente já pode até fazer um episódio sobre isso. Eu acho que as pessoas também estão se vestindo de maneira muito igual. Por causa dos algoritmos, do TikTok, enfim. Sim. Sempre teve, né? Mas era muito assim, mais de tribos. Hoje em dia, tipo, nem tribos existem mais. É tipo, meio todo mundo meio igual, todo mundo. Eu não tô falando que, assim, eu não compraria, entendeu? Uma coisa, eu tenho várias coisas que eu comprei realmente porque, tipo, tava na moda e é uma coisa que eu gostei. Sim. Entendeu? Não só porque estava na moda, uma coisa que eu realmente gostei. Então, assim, não tô falando mal disso, das pessoas que compram e tal. Eu só acho que tá faltando… Sabe, uma coisa assim, muito autêntica. Um fator, sabe, autenticidade. É exatamente isso que tá faltando. Autenticidade. É uma marca que tá fazendo, assim, coisa muito diferente. Tipo, a Loewe, por exemplo, que eu acho que se destacou muito… Fazendo coisas diferentes. Principalmente por isso, entendeu? Sim. Pode não ser necessariamente uma coisa que você compraria, mas está fazendo coisas diferentes. Eu acho que isso é muito legal, entendeu? Isso daí… Diferente não precisa ser estranho ou bizarro, né? Não, estranho ou bizarro não. Não acho. Mas, assim, coisas que… Assim, únicas, mas que o público compra ao mesmo tempo, entende? Entendi. Gente, todo mundo pergunta se a gente era amiga desde a infância. Não muito, né, Nana? Não, a gente não era muito amiga. Mas a gente brincava, assim. Não, a gente brincava. A gente não era, tipo, amigas para sempre, irmãs. É porque eu acho que amo você mais que tudo. Diferente, tem 3 anos de diferença. Eu acho que é bastante, parece, quando você é pequeno, ou não? Eu acho que parece bastante. Porque agora, por exemplo, eu vejo o Máximo e a Benedetta, eles têm 3 anos. É muita diferença hoje. Tá. E eu acho que sempre vai ser, porque elas… Não sei, parece que o Máximo tá tão grande, tipo, ele já fala, já… Sabe, eu acho que 3 anos é uma idade que você já faz tudo, assim, né? Você não tá super independente ainda.
Mas eu acho que é muita diferença. E eu acho também… eu acho que a gente sempre foi muito diferente, né? É, sim. Eu acho que isso… Eu acho que essa coisa assim, os irmãos têm que ser melhores amigos, que eu vejo muito por aí. Eu não acho, assim, que é algo tão natural, assim, entendeu? Sim. Eu não acho que é algo tão natural. Só porque você tem uma irmã, você tem que ser melhor amiga dela. Eu não acho isso. Acho que a gente sempre foi muito diferente. A gente sempre teve temperamento muito diferente. Então, você sempre foi muito, assim, de sair, de amigos e tal. E eu sempre fui muito na minha. Eu acho que talvez, se eu fosse mais parecida com você, eu ia acabar acompanhando mais, sabe? Assim, eu sempre fui muito, muito mais quieta, assim, que você. Sim. Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco. Tanto que, assim, agora que a gente tem mais coisa em comum, na verdade. Entendeu? Com os filhos e tal. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que a gente sempre foi muito diferente. Então, assim, tudo bem se seus filhos não são melhores amigos, entendeu? Pode ser que um dia eles sejam. Às vezes eles vão ser mais tudo bem. Mas eu queria muito que o Matheus e a Serena fossem melhores amigos. Não, eu também quero que meus filhos sejam. Eu acho que toda mãe quer isso. Mas, assim, eu acho que não é… Sabe? Eu acho que as pessoas são diferentes. Eu acho que essa… É meio surreal você ter essa expectativa, assim, Sim. entendeu? Pode ser que eles não sejam, mas assim, isso não quer dizer que eles vão se dar mal. Os dois, que eles vão se odiar, entendeu? Acho que não é a mesma coisa, sabe? Tá, pra finalizar, gente. Nana, você trocaria de guarda-roupa? Vocês trocariam de guarda-roupa por um mês? Se a gente coubesse nas roupas. É, porque a gente não cabe. Mas vamos pensar que a gente usa o mesmo número e tudo. E que a gente tem o mesmo tamanho. Eu acho que eu trocaria. Eu trocaria também. Eu acho que eu trocaria, só pelas bolsas. Só pelas bolsas, porque o sapato, gente, tudo… Se bem que agora você tá usando super baixo. Eu uso flat agora, querida. É verdade, é que eu não gosto de sapatilha. Tipo, eu não gosto. Não mas as bolsas eu ia amo. amar. Eu ia amar. Acho que eu trocaria, assim, um mês, tá. Não, eu super trocaria. Óbvio, Super né, que você trocaria. trocaria. Bom, gente, agora acabamos nosso Q&A. E Amei. a gente… Eu amo. Muito bom, né? A minha energia hoje não tá das melhores, gente. Eu tô muito cansada, mas, assim, foi legal. Foi, super legal. E agora, a gente ouviu e leu vocês. E, assim, tá uma batalha nos comentários. Uma batalha. Aquelas que faz o maior drama, brigando. tipo… Ninguém está conseguindo dormir por causa disso. Sim. Que é o quê? Tem gente que gostou, que a gente desmembrou o pod, né? Que a gente tá falando de repente fofoqueira e de repente geek separadamente. Mas tem gente que não gostou. Então hoje a gente vai falar junto? Vamos falar junto? Vamos. Que daí vocês falam qual que vocês preferem. Então vamos pro de repente geek? Vamos pro De Repente Geek. Então, eu tenho duas dicas, na verdade. Uma é do podcast novo que saiu, do Chico Felice, que eu sou obcecada. Bom, se vocês não assistiram, não ouviram A Casa Abandonada, A Mulher da Casa Abandonada, é muito bom. É muito bom. E agora ele lançou um novo que chama O Síndico, e é uma história, assim, surreal, bizarra. Qual que é a história? Agora eu fiquei muito curiosa. A história é sobre um síndico, mas é assim, é um prédio no centro de São Paulo, novo. E sabe aqueles prédios com apartamentos super pequenos e tal? Não, que agora estão construindo um monte em São Paulo, que é tipo, tem, sei lá, um cômodo e tem tudo. Enfim. E é um prédio que daí, assim, tava com vários problemas e tal. E daí chegou esse cara, se candidatou pra síndico, tipo, sou o salvador aqui do prédio, eu tenho não sei quantos apartamentos aqui que eu alugo. Então, ele chegou assim, nossa, vou revolucionar esse prédio e tal, todo mundo vai ficar muito feliz. Mas daí o cara é meio não, totalmente pilantra, né? Que depois eles descobriram os moradores, os poucos moradores que tinham, porque alugavam muito também pra Airbnb. Então, assim, tinham poucos moradores mesmo no prédio, entendeu? Então, eles se uniram e fizeram, tipo, uma investigação. Porque começou a ficar muito estranho, assim, eles começaram a ver umas coisas assim no boleto de condomínio, despesas, sei lá, 30 mil reais, pra onde que tá indo isso? Entendeu? Então, é que eu não terminei ainda. Também não vou contar o final, mas enfim, o cara é super pilantra e tal. Amei, Nana. Amei. E eu vou falar então, já que a Mariana falou do Chico Felice, eu falo Chico Felice. Chico italiano. Chico Felice. Tem um podcast dele também que chama De Saída. Que é muito bom. Que fala sobre pessoas da internet que resolveram abandonar tudo e viver uma vida offline. E daí eles vão atrás da Juju. Sabe o que era Juju?
Que ela era muito famosa, gente, no YouTube. Ela era, tipo assim, na época que eu era super youtuber também, ela era uma das mais famosas. E do nada, ela simplesmente desapareceu. Sim. Ela desapareceu real e ninguém conseguia encontrar ela. Tipo, os familiares, eles tiveram que fazer uma mega investigação mesmo pra descobrir onde ela tava. Levaram, tipo, acho que mais de um ano pra descobrir onde ela tava. E daí eles fazem uma entrevista com ela. É super legal. Tipo, tem outros episódios, mas o episódio da Juju é o mais legal. Mas é bem legal. Eu tenho uma dica também de uma série adolescente. Já que a gente vai falar sobre uma treta adolescente. Não, gente, olha, eu tô… De repente, fofoqueira, eu vou falar… Gente, qual é o meu problema com séries adolescentes? Ninguém consegue explicar. Por que eu amo séries adolescentes? Você lembra disso? Lembra que eu fui viciada em Pretty Little Liars muito tempo? Gente, não dá pra entender. Mas assim, no final eu já não aguentava mais. Eu sempre soube que era ruim. Eu não aguentava mais no final, mas eu queria muito saber quem era ele. Quem assiste vai me entender. Mas eu não sei o que acontece comigo, porque eu gosto muito de umas séries, tipo, profundas, intelectuais e tal, e ao mesmo tempo eu amo séries adolescentes. Mas enfim, eu estava esses dias em casa, tipo, meus filhos dormindo, na paz, meu marido viajando. Daí eu falei, vou assistir uma série aqui. Daí eu comecei a assistir uma série, acho que em português é O Verão que Mudou Minha Vida, alguma coisa assim. Bem cringe esse título. Mas, enfim, é uma série sobre uma menina que ela fica entre dois irmãos. Assim, qual que ela vai ficar no final? E você é time isso ou time aquilo. E é fofa, sabe? Fofa, tipo uma coisa bem adolescente, assim. Desde dias eu tava pensando, gente, nem é tão adolescente, porque tem um que tá na faculdade. Mas aí depois eu lembrei que eu me formei há 10 anos, quase. Sabe quando às vezes você pensa, tipo assim, nossa, tá na faculdade. Assim, como se eu tivesse saído da faculdade ano passado. Tipo, tá aprendendo na faculdade com 17 anos. Com 17 anos, então… Assim, por que a gente às vezes tem essa percepção que… Daí eu tava fazendo as contas, gente, quando que eu me formei? Faz quase 10 anos que eu me formei. Calma, eu tenho uma explicação. Porque eu já pesquisei sobre isso. É o seguinte… Por exemplo, a gente conta o tempo em marcos grandes. Então, tipo assim, E quando você é jovem, você tem mais desses marcos do tipo… Entrei na faculdade, me formei no colégio, me formei na faculdade, tipo, primeiro emprego, casou, teve filho. Depois, qual que é o maior marco? Depois, tipo, teve filho é um marco. E depois? Nossa, que triste, é verdade, não tem. Tipo, você entendeu? Então, por exemplo, a mamãe… ela tá com 60 anos. Faz quanto tempo que ela fez? Que era um grande marco desse tipo, sabe? Sim. E daí meio que a gente lembra desses grandes marcos. Não, é porque, de verdade, me passou pela minha cabeça, nossa, mas nem é tão adolescente. Assim, porque eles estão na faculdade. Mas assim, gente, faculdade é uma pessoa muito jovem que tá na faculdade. Muito. Com quantos anos você se formou? Faz quase 10. Eu tô com 32. Sei lá, tinha 20… Nossa, você se formou bem jovem, né? É, Lulha, é porque você A gente, fez 5 faculdades. Eu nem sei com quantos anos eu me formei. Acho que eu tinha quase uns 30. Faz 5 anos. Não, acho que tinha uns 27, vai. Tá. Fiquei 10 anos na faculdade. De verdade. De verdade. Eu entrei com 17. Não, e olha que assim, eu fiquei 2 anos, porque daí eu fiz arquitetura 1 ano. Não, eu fiz cursinho 1 ano, daí eu fiz arquitetura 1 ano, e depois que eu entrei. Então, assim, eu era mais velha das minhas amigas na faculdade. Minhas amigas tinham, tipo, 17 anos, entendeu? Eu já tinha 20, sabe? Eu também tinha isso no jornalismo. Eu tipo, era, 19, eu era, tipo, a mais velha também. Tá, agora, gente, vocês estão preparados pro De Repente Fofoqueira de hoje? Bom, vamos falar de uma fofoca adolescente. Que, com certeza, vocês estão vendo isso na internet e não estão entendendo nada, assim como a gente. Primeiro, um contexto. Existem agora TikTokers adolescentes. É tipo um grupinho. Só que não é que elas são amigas, mas todas se conhecem, às vezes fazem alguns trabalhos juntas. E elas fazem publicidade mesmo. Isso é novo pra mim. Sim, elas fazem publicidade, elas, tipo, trabalham, Nana. Elas, tipo, ganham mais… E elas são adolescentes, tipo, quantos anos? Tipo, igual eu, adolescente, com 30. São realmente adolescentes, elas têm, tipo, 15 anos. Tá, elas não podem nem beber, então. Não, 15 e 16 anos. Então, tipo, são mega adolescentes, gente. Mega. Tipo, é jovem, tipo, uma criança. Tá. Só que elas têm, sei lá, 5 milhões de seguidores, já fazem altas publis. E daí eu entrei pra ver, elas são meninas normais.
Ela tem bem carinha de menina normal, assim, de adolescente mesmo. Você me Só mostrou essa Duda uma. Nogueira, que eu achei que ela tem uma cara de mais velha. Tá. Ela tem, tipo assim, um jeito de mais velha, assim. As outras eu achei que bem carinha de adolescente mesmo. Tipo, 15 anos, eu achei. Porque eu tava imaginando assim, sabe? Que bom, né? É, porque eu tava imaginando essas adolescentes do TikTok que tem cara de muito, tipo assim, tem cara de 20 anos. Já, já faz um botox. Já fazem botox e tudo mais. Mas eu achei elas com carinha de adolescente mesmo. Mas enfim, tá uma treta entre Antonella Braga versus Liz Macedo, Duda Nogueira e Júlia Pimentel. Tá. São todas essas teen. O que aconteceu? Essa Liz Macedo, inclusive, eu tô seguindo ela no TikTok. Gente, essa menina… Porque eu tava querendo entender o TikTok. Eu comecei, eu falei, pesquisei lá, quem que bomba no TikTok? Saiu essa Liz Macedo e eu comecei a seguir. Eu tive que parar de seguir, gente, porque ela posta. Eu acho que, não tô brincando, eu acho que ela posta uns 30 TikTok por dia. Assim, sem parar. Sem parar e bomba. E assim, fazendo coisa normal. Eu não entendi o hype. Tá. Não tô te criticando, Liz Macedo, mas assim, acho que não é… Eu não sou público-alvo, obviamente. Mas enfim, a Liz Macedo foi num podcast com o namorado dela. E daí perguntaram assim, quando que vocês já brigaram e tudo mais. Daí ela falou, teve uma vez que a gente brigou porque uma menina deu em cima do namorado, blá, blá, blá. Daí deu a entender que era essa Antonella. Não no podcast, mas daí, tipo, os outros adolescentes que também são desocupados ficaram pesquisando e eu acho que era essa Antonella. É, isso que você faz quando você é adolescente. E daí todas foram numa viagem, que era uma grande publi, acho que pra Gramado, com 28 adolescentes. E daí meio que ficou essa Liz Macedo, Duda Nogueira e Júlia Pimentel contra essa Antonella Braga. Porque daí parece que descobriram que essa Antonella Braga também tinha dado em cima do namorado de alguma dessas duas. Do namorado dessa Júlia. Quando elas terminaram. Porque foi assim, a Júlia brigou. Teve uma briga com esse namorado. Sim, sim, sim. E daí, a Antonella foi lá consolar. Tipo, tá tudo bem, amiga, você é melhor que ele e tal. Beleza. Daí, na mesma noite… Eu acho que alguém ouviu ou uma amiga contou que essa Antonella falou assim, será que como que é o nome da Júlia? Será que a Júlia vai ficar chateada se eu ficar com o fulano? Sim, foi isso. Daí essa Júlia ficou sabendo e foi. E daí a Duda Nogueira, que ela é nora de ninguém mais, ninguém menos que Angélica e Luciano Huck. Ela é a namorada do filho. Contou que essa Antonella quis seguir o namorado dela, que é o Benício, no Dix. Gente, Dix, eu descobri hoje. E eu não entendi. Alguém, por favor, me explica. Porque esse Dix é um Instagram que você tem. Tipo assim, meu Instagram… Você é Instagram, Luiz? Deve você ter um Dix, tipo, sei lá, um nome X, né? É um nome sempre… O Dix é assim, gente. É um Instagram que ninguém sabe que você tem. Por quê? Porque agora todos os pais, todo mundo tá no Instagram. E os jovens não querem. Daí eles têm um lá, tipo assim, Benício Huck. E beleza, todo mundo lá seguindo e tudo mais. Só que ele tem um, tipo, BNHH. Breno, daí ele faz como que é? E uma foto, tipo, sabe? Aquelas fotos da geração Z, assim, borrada. Borrada, e é o Dix dele. Então, tipo, ninguém sabe, não tem como você pesquisar. Então, só que assim, você não pode fazer um Close Friends, não é mais fácil? Porque no Close Friends não dá pra você postar no feed, né? Não dá pra postar no Close Friends feed, deles fazem isso. Dá pra postar no Close Friends. Dá pra postar? Então, qual é o hype Não, porque às vezes desse posta Dix? errado, porque o legal é que ninguém sabe qual que é. Só os íntimos que te seguem lá, realmente. Entendeu? Depois o Close Friends vai que você posta errado. Tá bom. Daí eles têm esse Dixit. Daí foi um super problema a Antonella ter tentado seguir o Dixit. Não é Dixit. O Dix do Benício, gente. Porque isso é usado também pra, tipo assim, você quer paquerar um menino, daí você vai lá e já segue o Dix. Daí ela, tipo, que seguiu o Dix, e daí a Duda ficou muito brava. E daí todas vão, em vez de, tipo, dividir isso com elas mesmas, escrevendo no diário, como antigamente. Não, elas vão vão no TikTok fazer desabafo. E daí todas elas estavam fazendo desabafo sem parar. E daí o que aconteceu? A Antonella… Esse é o grande problema da vida adolescente. Primeiro a Antonella foi lá e fez um desabafo. Daí, o que aconteceu, gente? Daí nessa viagem tava essas meninas aqui, a Liz, Duda e Júlia, contra a Antonella. Estavam percebendo que a Antonella tava excluída nos vídeos. Daí todo tal. mundo percebeu. Daí a Antonella foi lá e desabafou. Gente, eu tava excluída mesmo. E daí… Acho que todo mundo foi em cima dessas outras meninas e elas foram se explicar. Daí a Duda falou, porque ela
tentou seguir o Dix, do Benício. A Júlia falou, ela deu em cima do meu namorado e tudo mais. E daí… Ficou todo mundo contra a Antonella. Mais ou menos, que agora tá toda a internet a favor da Antonella. Ah… Por quê? Porque a mãe dessa Liz Macedo daí estava na viagem e a mãe da Liz Macedo fez um pronunciamento também, falando que é verdade, que ela realmente, porque daí saiu um bafo que a mãe da Liz Macedo não quis cumprimentar a Antonella no final da viagem. E daí a mãe falou que é verdade, eu não quis mesmo. Gente… Não, assim, de adolescentes eu não espero nada, porque eu sei o quanto eu era, assim, né? Quem não? Todo adolescente sem noção, beleza. Agora, você é uma mãe, gente. Tá, daí a mãe não deu oi, não deu tchau tipo, eu tô contando com você, mãe, daí entendeu? A Antonella não… A mãe da Liz Macedo não deu tchau e deu, tipo assim… Falou muito mal da Antonella. A mãe da Liz. Eu achei super errado o que ela falou. Gente, tipo assim, nossa, e as mães não sabem quem os filhos são. Tipo, gente, posso falar? Nenhuma mãe de adolescente sabe quem o filho é. Porque os adolescentes, eles mudam, dependendo de com que grupo eles estão. Óbvio. Tipo assim, isso daí é natural. É óbvio que nenhuma mãe conhece o filho adolescente. Tipo, porque eles vão mudando, de repente, isso até pra forjar, isso daí é verdade, sabia? Até pra forjar a personalidade deles. Tipo, o adolescente tem essa capacidade de se moldar de acordo com o grupo, porque eles querem ser aceitos. Então, sim. assim, o seu filho não é igual com a amiga X, com a Liz Macedo, igual como ele é na escola, Não, gente. com você em casa. Tipo, o filho é diferente, entendeu? Isso é super normal. Mas enfim, daí a mãe foi lá fazer um desabafo também. E daí a mãe da Antonella Braga respondeu, mas a mãe da Antonella Braga, ela respondeu muito bem. Muito bem, a gente tava escutando agora há pouco. Gente, ela respondeu muito bem. A mãe da Antonella, ela tipo arrasou. Ela acabou com a outra mãe. Ela foi muito bem. Porque ela falou justamente sobre isso, que em questão de adolescentes ela não vai, né, se meter e tudo mais, porque adolescentes eles são assim mesmo, eles sentem muito, e é verdade, gente. Eles amam, odeiam, de repente tá amigo. Da amanhã elas estão todas amigas de novo. E, enfim, essa é a treta. Daí agora a última treta que você não tá sabendo. Nisso tudo, tá todo mundo falando da família Huck. Porque, tipo, a Angélica, o Luciano Huck, eles são super low profile. E o Benício também é low profile, tanto que ele tem esse Dix. Só que daí agora todo mundo fica falando do Benício, porque a Duda foi lá falar que é a menina que seguiu o Benício. Entendeu? Tá todo mundo falando. E daí foram comentar no Instagram da Angélica, nossa, você sempre lutou pela privacidade da sua família. Daí chega essa menina aí e já conta tudo, tipo, fica expondo a sua família, que absurdo, blá blá blá, tipo, falando mal da Nora. E a Angélica curtiu. Mentira! E agora tá em todos os coisas de fofoca. Tipo, a Angélica curte falando mal da Nora. Entendeu? Nossa. Gente, o que eu acho, assim… Em toda essa história, eu tô mais interessada no bafo da Angélica. Porque a Angélica que é da minha geração. Tipo, gente, eu lembro do bebê Benício pequeno. Também, o Benício nasceu ontem. Ele nasceu ano passado. Ele já tem namorada, ele já tem Dix, gente. Ele tem namorada. Como assim? Como assim? Não, sério. E daí agora? Daí o que eu acho? Sinceramente, conhecendo a idade da Angélica… Eu acho que a Angélica, ela nem tá… Ela curtiu sem querer. Ela tá lendo, ela, tipo, não lê todos os comentários. Não, ela tipo, só dá um coraçãozinho. No começo, tava falando, nossa, Angélica, sua família é maravilhosa e tudo mais, blá, blá, blá. Ela deu só a primeira linha e pronto. Ela não… Porque assim, eu acho que ela é fã mega dessa Nora. Não, porque assim, a Nora, ela parece fofinha, juro, essa Duda. Eu achei que ela… Gente, mas eu acho que a Angélica nem leva a sério. Tipo, ela tem 15 anos, sabe? Eu não acho que ela, tipo assim, nossa, eu amo minha Nora mais que tudo. Assim, é um relacionamento adolescente, sabe? Mas assim, eu acho que todas essas meninas, elas são fofinhas. Eu acho que ela curtiu sem querer. Mas eu acho que ela não curte tanto esse babado. Tipo assim, porque daí ela tá lá de boa, de repente fica aparecendo fofoca da família dela. Não, mas eu acho que ela colocou o coração sem querer. Óbvio que foi. Entendeu? Ela não leu todo o comentário. Óbvio que foi. E assim, essas meninas, gente, elas são, assim, adolescentes. Não tem boa e ruim aqui, entendeu? Não, ninguém tá aqui pra falar mal de ninguém. É super natural isso. Elas são bem fofinhas, assim, sabe? Elas só ficam lá, tipo, brigando. Não, mas isso faz parte, gente. E o Benício e o outro namorado lá, todo mundo de boa. E o Benício, o namorado, e esse namorado aí, entendeu? Isso aí. Isso que eu queria saber. Não, gente, mas enfim… Vamos torcer para que todas
Façam festa de 15 anos juntas. Isso. E dancem aí, fiquem bem amigas e vão pra Disney comemorar. Exato. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do De Repente Cringe de hoje, né, Nana? Sim, foi super legal. Eu amo esses episódios. E se vocês gostam de mais episódios de Q&A, de perguntas e respostas, deixem aí nos comentários que a gente ama também. Um beijo e até a próxima. Até.